Sejam bem-vindos a mais um Talk do Parque. Vamos falar hoje sobre direito, tecnologia, porque a gente sabe que a tecnologia está incluída em tudo, assim como o direito também. Exato. Comigo a doutora Alana Borsato Nunes e Silva, mestre também em direito empresarial e especialista em trabalhista. Isso, doutora? É isso mesmo. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço aqui no Expopato. Obrigada, Grazi. Fico muito honrada com o convite. Doutora, da onde surgiu esse amor pelo direito digital, a LGPD, que envolve tudo isso? Grazi, então, eu estudo LGPD desde 2018 porque eu tenho uma carreira corporativa e de atendimento de empresas, né? Então, eu venho estudando desde 2018, então são alguns anos aí estudando, especialmente a LGPD voltada para a relação de trabalho, né? A minha especialidade é advocacia trabalhista patronal, então, desde 2018, especialmente a partir de 2020, a minha curiosidade se aprofundou para realmente verificar como que os dados dos trabalhadores estavam sendo tratados pelas empresas, especialmente os meus clientes, evitando, então, um passivo, né? Então, essa minha imersão, né, e o meu contato com a LGPD e o direito digital veio um pouco desse viés do direito do trabalho, né? Então, eu acabei juntando dois ramos que acabaram se cruzando por conta da LGPD. E a LGPD ela surgiu de uma necessidade de se colocar regras e limites em relação aos dados. Isso veio de fora. Como foi pensado em criar essa legislação? Então, Grazi, a LGPD ela tem uma base muito forte na GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da União Europeia, né? Então, a LGPD, quando ela passou a ser estudada e foi desenvolvida, né, aqui no Brasil, ela teve esse cunho comparativo muito com a União Europeia e também serviu como um viés de troca comercial mesmo com a União Europeia, porque se nós não nos adaptássemos à proteção dos dados pessoais que estavam sendo feitos por lá, né, as regras por lá, nós teríamos problemas de troca comercial mesmo, né? Então, se não nos adequássemos, não poderíamos mais ter essas trocas comerciais muito consolidadas ao longo dos anos, né? Então, a LGPD, ela tem essa base, GDPR é de 2016, a LGPD passou a ter vigência aqui no Brasil em 2018, né? E aí, o vigor efetivamente, né? Então, a força da lei foi em agosto de 2020, quando passou, então, a ser exigível das empresas que estivessem adequadas à LGPD. E sim, né, essa necessidade de regulamentação decorreu, em verdade, quando se percebeu a monetização dos nossos dados pessoais. Então, os dados pessoais passaram a ser muito valiosos para as empresas que estavam captando. Existe uma capa da The Economist que é bem emblemática, né, que traz plataformas de petróleo no mar, e aí cada plataforma é uma das big techs, né? E das chaminés não sai fumaça, saem dados pessoais, né? Então disse que os dados pessoais são um novo petróleo para fins de comercialização e valorização das empresas, né? Então, realmente se verificou que precisava ter uma mínima regulamentação para que os titulares tivessem alguma proteção frente a essas big techs. Assim, eu não sei vocês, né, mas eu tenho a sensação que depois que a LGPD entrou, me parece que os dados são mais vazados, assim, sabe? Do nada liga alguém que sabe o teu CPF, que sabe o teu telefone, que te manda e-mail, você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Parece que quando você cadastra ali, ele joga para um banco para todo mundo ter acesso. Aí eu não me sinto protegida, mesmo tendo a LGPD, mesmo tendo todo esse regramento. Por que isso acontece? Essa sensação de desproteção, não sei se essa palavra existe, mas essa sensação causa em nós. Grazi, eu acho que com a LGPD a gente trouxe para consciência, na verdade, que esse tipo de invasão é indevida. Né? Antes da LGPD, ninguém falava para você, olha, não tá certo sua avó se aposentar e começarem a ligar atrás dela para oferecer empréstimo, né?
Então, isso era muito normalizado. Então, eu acho que essa sensação que você tem vem realmente assim, poxa, mas eu não devia estar protegida? Aham. Devia, né? Mas existem vazamentos, né? O próprio governo, o SUS vaza dados, né? Vazou, assim, muitos dados. A gente tem vazamento de instituições financeiras. A Caixa Econômica Federal também vazou dados pessoais, né? Então, assim, existem ainda muitos incidentes, né? Não só pelo momento ainda que a gente está de construção mesmo de uma cultura de proteção de dados, mas também porque os ataques hackers, eles são cada vez mais sofisticados. Então, assim, é quase como se as empresas elas estivessem sempre correndo atrás, né? Porque você não consegue imaginar de onde virá o próximo ataque, né? Então, eu acho que sim, decorre dessa maior consciência. Talvez antes você não se preocupasse tanto. E agora fica um pouco mais atenta. Você fica atenta para quando, ainda mais você que é advogada, né? Ah, mas peraí, mas o meu direito está sendo violado, né? Então você fica mais ligada nisso. Sente desprotegida. Se sente, aí você acaba prestando atenção na desproteção, né? O que antes era normalizado, agora te traz para consciência realmente para você se questionar. Peraí, né? Por que isso está acontecendo? Não deveria acontecer, não. Realmente não deveria. E a doutora acha que nós estamos longe ainda de chegar num ideal, que existiria muita evolução ainda por trás da parte jurídica, parte legislativa mesmo, né, por parte dos nossos deputados, senadores, em pensar um pouco melhor sobre essa proteção e até mesmo colocar medidas mais severas quando acontece um vazamento de dados? Grazi, então assim, eu acho que tudo isso está em construção, tá? Especialmente porque a gente tem IA, né, agora, que também é uma outra forma de tratar dados pessoais. Então, assim, eu acho que nós continuaremos tendo evoluções legislativas necessárias, que vão se apresentando como necessárias, né? Então, voltando, né, como você também fez direito, né, Grazi, você sabe que o direito vai sempre correr atrás da realidade posta, né? Então, eu acho sim que a gente vai precisar, especialmente por conta da IA, né, da inteligência artificial, porque a gente vai ter uma nova forma de tratar dados. Então, eu acho que a LGPD, ela é suficiente nesse momento? Não. Né? Não, porque a complexidade das relações no ambiente virtual, especialmente, é muito grande, né? E a inovação dessas relações, elas acontecem e se modificam cotidianamente, né? Então, eu realmente acredito que a gente vai continuar tendo outros marcos legislativos tão importantes quanto a LGPD. Mas eu acho que a LGPD, quando ela vem lá em 2018, ela vem cumprindo o que ela se propõe, né? Até porque a gente tem na LGPD um viés bastante principiológico, sabe? Que traz para as empresas um olhar para dentro, como eu posso me adaptar com base nesses princípios, nesses regramentos abertos, né? Como que eu posso me adequar e ainda continuar tratando dados pessoais? Você comentou no início que você está nesta área muito por conta das empresas que você atende. Eu sempre digo que o direito abrange muitas coisas e o mundo digital também, porque aqui nós temos muitas startups, né, que estão iniciando agora, fazendo um aplicativo, colocando ali o direito na sua empresa, e todas as que eu conversei, eles sentem muita dificuldade em falar, e agora, o que eu faço? Quem eu procuro? Porque não é só a questão do banco de dados do cliente, mas também do empregado, do trabalhador da empresa. E essa é a área que a doutora é especializada. Viu muita dificuldade no início das empresas em manter os dados fechados? Então, assim, é muito cultural isso, né? E aí a LGPD, ela vem para se tornar a cultura da empresa, né? Então, a empresa tem que absorver os princípios, né, as diretrizes que a LGPD traz. Então, assim, a gente precisa entender que a LGPD ela não vai tratar só de dados que estão na nuvem, no servidor, no e-mail, né? É desde aquele currículo que a empresa recebe físico, tá? Então, assim, é realmente ter uma ideia de que você não pode, por exemplo, reaproveitar para fazer uma impressão de rascunho aquele currículo que você recebeu fisicamente.
porque você vai estar violando O direito daquela pessoa. o direito daquela pessoa, né? Então, assim, a mentalidade, fazer essa mudança de mentalidade é bastante complexa, né? E quando a gente pensa em LGPD e fluxo de dados e mapeamento de dados, que o mapeamento de dados, ele é o ponto 1, né? Que a gente faz quando vai adequar uma empresa a LGPD. E, assim, você fazer a empresa entender que o mapeamento é um ser vivo é muito difícil, né? Porque não basta eu mapear uma empresa hoje se ela não se mantiver atualizando aquele mapeamento, porque aí a gente vai ter mudança de fluxo, mudança de captação de dados, né? Até a questão de software que é usado. A empresa também tem que ver se o Exato. software que ela adquiriu está dentro das normas. Exatamente. E aí é muito importante a gente pensar em softwares que sejam brasileiros, né? Porque a estejam gente adequados à que nossa estejam legislação. adequados, porque o que a gente vê, inclusive eu fiz adequação de várias empresas do NTI, né, do Núcleo de Tecnologia da Informação. Essas empresas de tecnologia estavam preocupadas em se adequarem. Por quê? Porque elas precisam ter o seu software Aham. adequado para entregar para o cliente, né? Então, assim, a gente tem já esses softwares, e muitos aqui do NTI, né, do nosso Sim. parque tecnológico, já com essa preocupação, olha, eu já estou adequado, então eu estou entregando para o meu cliente um ambiente compatível com a regulação feita pela LGPD e pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então isso, a gente já vê uma preocupação, porque daí a gente tem os aplicativos, por exemplo, né, sendo desenvolvidos, o design deles já é feito todo dentro da LGPD, né? Porque senão adianta você ter uma solução tecnológica maravilhosa que afronta a LGPD, ninguém vai comprar. Ninguém vai ser teu cliente, né? Então, o que a gente vê realmente são as empresas, startups, principalmente, né, muito ligadas na necessidade desse design já compatível com a LGPD. E quando a gente fala, isso está falando em âmbito nacional, e quando a gente fala de uma empresa internacional que vem se instalar no Brasil, como é o caso da Waze, que saiu esses dias em toda a mídia, de que eles cobravam centavos por quilômetro rodado, e fazia com que soubessem a hora que você passava na frente, por exemplo, de um fast food, na frente de um shopping, elas têm que se adequar? E como funciona isso? Então, assim, Grazi, sim, elas precisam se adequar, né? E aí, o que essas empresas muito grandes e internacionais, elas fazem quando elas vêm vender um produto de graça, né? Aham. Porque elas precisam monetizar de alguma forma. Né? Então, se é de graça, o produto é você. Eu sempre digo isso, né? É verdade. Se não tá te cobrando nada pelo serviço, o produto é você. Então, quando a gente vai, né, baixar o aplicativo e vai dando os aceites nos termos de uso, a gente acaba dando uma coisa chamada consentimento, que é uma das bases legais para tratamento de dados pessoais que a LGPD traz, tá? Então, assim, faz muito tempo que eu baixo o Waze, né? Então, faz muito tempo que eu sou o produto do Waze, né? Que ele vende aí os meus dados pessoais para outras empresas, né? Então, eu nem me lembro quais aceites eu dei, né? Quando o Waze muda de política de tratamento de dados, manda lá um e-mail informando que mudou as políticas. Vai ler. Eu não leio. Até porque se você ler, você vai poder modificar? Não. É unilateral. Você não tem poder de discussão. Não, e eu quero ter o Waze, porque o Waze me manda o caminho, se é o mais curto ou se não é. Não A gente tenho- precisa, é necessário. Precisa, até porque eu sou péssima, geograficamente falando, né? Eu preciso do Waze para me locomover, Eu às ia vezes, pra aqui em Pato Clevelândia, eu fui Branco. pra Medianeira, tá tudo certo. É isso, entendeu? Eu preciso de uma orientação aí, porque eu sou ruim de caminho mesmo, né? Então eu acabo trocando aí, né, o meu consentimento por ter essa facilidade. E nem só isso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em Instagram, em TikTok, que a gente estava falando agora, né? O WhatsApp, a gente acaba trocando o nosso consentimento, a nossa concordância para eles tratarem os nossos dados pessoais para ter acesso àqueles serviços gratuitos. E isso entra também quando o celular escuta o que a gente fala. Eu quero comprar uma bicicleta. Eu nem tô com ele ligado. Isso também, esse aceite também está incluso nisso.
na verdade, quem faz essa escuta, né, é o Google, né? Então, assim, quando você está utilizando serviços Google e você dá o seu aceite, né, você concorda com esse tipo de monitoramento, né? E isso nem é escondido pela Google, né? A Google já há muitos anos já confirmou que faz esse tipo de escuta. Eu confesso que às vezes eu me uso disso para ver se começa a aparecer alguma promoção, alguma coisa de alguma coisa que eu quero comprar, para ver se os meus algoritmos estão treinadinhos lá e eles vão me trazer o que eu quero, né? Porque assim, quando a gente sabe que a gente está sendo espionado, não porque a gente sabe que existe esse monitoramento, né? Às vezes a gente até se utiliza desses algoritmos para buscar algum serviço, alguma promoção, alguma coisa diferente do que a gente está acostumado. Ah, eu quero comprar tênis, né? Tênis para corrida. E vai aparecer vai tudo. Aparecer, assim. Até mais do que você quer, até mais que o tênis. É os shorts, é o boné. Você nem queria, você vai comprar. Isso. Porque eu sou dessas, tá? Eu sou digitalmente influenciada, tá? Eu vou comprando, eu vou me empolgando e quando eu vejo, eu já comprei o tênis, os shorts, a garrafinha. E nem corre. E nem começou a correr, né? Essa sou eu. E assim, a gente tá falando de uma coisa que é tranquila, né? Entre aspas, que é a compra. Mas a gente também não pode esquecer em questão de eleição, por exemplo. Estados Unidos ficou muito forte isso, né? A questão do Facebook, estar envolvido nas eleições lá. E no Brasil eu vejo que isso já não é tão forte, porque tem uma fiscalização muito alta. Você acredita que a nossa legislação, ela está muito preocupada com isso também, mais do que fora do nosso país? Grazi, eu acho que isso foi muito trazido pela mídia, né? Eu acho que a gente precisa ter, de alguma forma, regulamentado isso para garantir que o cidadão está votando sem estar baseado em informações fake, né? Mas assim... Porque é o dia inteiro, eu que trabalho com a rádio de manhã, eu vejo uma notícia, eu tenho que verificar. Em 3, 4 sites para ver se realmente é verdade essa notícia. Eu acho que, na verdade, talvez mais do que uma regulamentação das redes sociais, do WhatsApp, enfim, fosse realmente uma questão de educação digital, sabe? Para a gente falar, por exemplo, em proteção de uma eleição, né? Porque, assim, controle a gente não vai ter. Não tem como ter o WhatsApp, correntes de WhatsApp, né? Que vai passando. A gente viu isso acontecer em 2022, viu isso em 2024 acontecendo. Então, assim... eu acho que seria mais um letramento digital do que uma legislação que regulamente, que proíba. Com certeza, né? Com certeza. E eu sempre digo, você tem que pensar um pouco antes de querer passar aquela informação para frente. A gente está hoje numa sociedade que só lê aqueles 100 caracteres e passa e não vai atrás, não busca informação. Então, realmente precisa. Desde o início, até tem um projeto muito bonito, né, da Secretaria, que é o letramento digital, que a gente ensina as crianças, né, como se portar agora perante o digital, o que fazer. Eu acho importante colocar essa legislação também, sabe? Ensinar os direitos e deveres, obrigações que você tem com o outro, porque a internet não é uma terra sem lei. A gente teve a questão do marco digital, né? Então, eu acredito, estamos ainda em passos lentos, não consegue acompanhar a evolução digital, mas com certeza isso vai trazer muitos benefícios. E você é professora também. Sou professora também. Conte-me um pouquinho mais dessa história. Grazi, então, eu terminei o mestrado em 2016 e voltei para Pato Branco, eu sou daqui, né? Morei 12 anos em Curitiba, voltei para cá. E aí, num café, eu conheci o coordenador da Unimater, que foi onde você se formou. Sim. Né? O professor Cláudio, ele me convidou, um amor, e ele me convidou para dar aula. E eu vou falar para você que a docência é, assim, um grande amor na minha vida. Ai, que legal. Inclusive, eu saio daqui e vou dar aula. Espero que não seja para minha estagiária. Acho que ela quer roubar minha estagiária. Já falei para Alexa, eu falei... Não pode. Não. Não, a Alexa é um chuchuzinho, mas não, hoje não é para ela. Eu dou aula para ela na quarta. Hoje eu vou ministrar a ética para o 10º período. Extremamente importante também. Com né? certeza. E está envolvido o direito digital nisso, porque hoje o processo é totalmente eletrônico. Inclusive, hoje a aula é sobre marketing e publicidade, jurídico, né? Então eu vou trazer para eles muito a questão da responsabilidade nas redes sociais, né? Enfim, até porque existe uma fiscalização da comissão de fiscalização que é sobre bem intensa sobre as postagens dos advogados, né? Porque existe todo um regramento que deve ser cumprido pelos advogados
advogados quando, né, e quando decidem se expor nas redes sociais, né? Então, sim, sou professora e sou uma professora apaixonada, uma advogada apaixonada, mas uma professora apaixonada. Quanto tempo advogando já? Grazi, aí você vai me expor, né? Não, você tem uma pele linda, maravilhosa. Eu sou formada e advogo na advocacia trabalhista patronal há 16 anos. Nossa, que legal. Então, são 16 anos de militância aí, né, buscando trazer as empresas que eu atendo para conformidade da legislação trabalhista, porque é isso que eu acredito, né? Eu faço contencioso nas empresas que eu atendo, mas eu entendo que o preventivo, né, Com você certeza. trazer as empresas para uma conformidade, estarem em conformidade não só a LGPD, mas as outras, né, normas regulamentadoras de segurança e saúde ocupacional, né, enfim, é muito mais importante do que só cumprir prazo, né, então, são 16 anos trabalhando com isso e é realmente o que me move, né, eu acho realmente que existe a possibilidade de a gente compatibilizar direitos de trabalhadores e o progresso econômico. E é isso que eu trabalho com as empresas que eu atuo já há bastante tempo, então é o que eu gosto e a LGPD também veio nisso, né? Porque a LGPD também entrou na minha vida com uma questão preventiva, né, para eu conseguir adequar as empresas que eu trabalho para elas tratarem os dados pessoais dos empregados de forma legítima, né, porque o que acontece muito nas empresas, o que eu vejo acontecendo, né, é captar mais dado do que precisa. Né? Aí você vai estar tratando dado pessoal Até sem ter signo base legal. tão Isso, pegando. né? Absurdo. Ai, tamanho de camiseta, Sim. tipo sanguíneo. A empresa precisa do tipo sanguíneo por quê? Justamente. Né? Então, peraí, não tem base legal. Aí você precisa do consentimento do empregado, porque você não tem outra base legal, né? Mas peraí, eu preciso coletar o CPF dele? Preciso, porque eu preciso alimentar o e-social. Eu preciso coletar os dados da certidão de nascimento de um filho? Eu preciso, porque existe salário família, né? Então, eu preciso ter aquela certidão de nascimento. Então, assim, é realmente entender no viés trabalhista O que né, é necessário. o que é necessário, porque a LGPD ela tem realmente, né, esse limitador de você tratar só o que é estritamente necessário, né? Então foi aí que começou o meu interesse pela LGPD, justamente para conseguir trazer essa adequação para as empresas que eu atendo na área trabalhista, né? Então, E quem faz essa fiscalização? Se está ou não está em acordo? então, Grazi, ainda pensando na parte trabalhista, Trabalhista. a gente teria sindicatos laborais, Ministério Público do Trabalho, a própria Justiça do Trabalho, né, o juiz no caso concreto em que verifica que determinada empresa está violando os dados pessoais dos seus empregados. Poderia, tá? Agora, a própria ANPD, né, a Autoridade Nacional, também poderia fazer esse tipo de fiscalização. Na prática, eu não tenho visto muitos questionamentos sobre isso, tá? Então, assim, até hoje eu não peguei nenhum processo trabalhista que o empregado questionasse se a empresa estava ou não estava adequado, tá? Então, eu acho que nessa esfera trabalhista, a LGPD ainda não bateu na porta. Ainda não bateu na porta, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, em relações de consumo, que aí é onde a gente já vê isso um pouco mais disseminado, né? Aquilo que você falou, né? Ai, comprei determinada coisa, de repente comecei a receber ligação ou oferta de outros produtos. A gente acaba tendo mais fiscalização por parte dos PROCONs, né? Por parte do Ministério Público Federal, a própria Autoridade Nacional, tá? Mas aí a gente tem mais um trabalho pós-vazamento de dados, né? Pouco se vê do preventivo desses entes fiscalizadores, né? Então, assim, a prevenção vem mesmo de onde as empresas estão se adequando, né? Então, eu decidi me adequar, eu vou começar a prevenir. Mas uma fiscalização preventiva, eu realmente, na prática, não tenho visto. E seria uma multa que eles aplicariam, o PROCON, por exemplo, a uma empresa grande? Poderia ser, tá? Poderia ser uma ação civil pública também,
tá? A própria autoridade nacional, né? A gente pega lá a LGPD, tem várias penalidades que podem ser aplicadas, né? Tem a famosa multa de 50 milhões de reais, né? Na verdade, é uma multa de 2% sobre o faturamento da empresa e, a meu ver, nem é a pior das penalidades, né? A pior das penalidades é a empresa ser proibida de tratar dados pessoais. Você consegue imaginar uma empresa que não trate dados pessoais? Jamais. Impossível. Né? Então, assim, existem várias penalidades que a própria LGPD traz que são aplicáveis, né? Mas, assim, pelo menos aqui na região, nas empresas que eu atendo, eu ainda não tive nenhuma empresa que recebeu nenhuma autuação, seja, né, de algum órgão fiscalizador como MP ou PROCON, enfim, né? Seja da autoridade nacional. Então, estamos passando ilesos. Que bom, que bom. Né? Sendo bem assessorados. Bem assessorados. Espero que sim, né? Claro, doutora. Pra gente finalizar, uma dica para quem está iniciando agora, como as nossas incubadas, para não passar um perrengue, não ter uma notificação, não ter um processo aí nas costas. Grazi, então assim, pensando realmente no público de vocês, né? Nas startups de vocês, trazer o jurídico junto. Né? Então, todo o desenvolvimento do produto já com conhecimento da LGPD. Para você não ter o produto pronto e aí, agora eu vou fazer uma análise jurídica. E aí você vê que está enroscando. Né? Então, às vezes, você dá um passo para trás, pensar nessa adequação mesmo, o design do seu produto desde o início ser adequado, eu realmente acho que é o caminho mais econômico, tanto de dinheiro quanto de energia para as empresas que estão envolvidas, né, em inovação, que é o que a secretaria desenvolve, né, contempla. Muito obrigada, doutora. Eu ficaria horas conversando contigo. Foi muito incrível mesmo. Eu espero poder te receber lá na secretaria para a gente bater aí sim 2 horas falando sobre isso. E trazer também palestras para as incubadas, para a nossa equipe. Eu acho que é muito importante. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a confiança e estou à disposição. Contem comigo. Obrigada.